Olá! Hoje vamos falar sobre estruturas de repetição, mais precisamente sobre while, do while e for. Para tanto, vamos utilizar como exemplo um seguinte exercício. Vamos calcular o fatorial de um número. Lembrando que o fatorial de um número é representado por n e o ponto de exclamação. Por exemplo, o fatorial de 5 é a multiplicação de todos os números antes dele, partindo do 1. Ou seja, o fatorial do 5 é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que nesse caso é igual a 120. De cabeça, já podemos olhar e fazer a multiplicação direto. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Para obter o fatorial. Mas no caso do computador, temos que fazer as multiplicações passo a passo. Iniciar com 1 e aí vamos em cada looping executar uma multiplicação. Primeiramente, fazemos 1 vezes 2, que é igual a 2. Isso num primeiro looping. Depois, pegamos o resultado 2 e multiplicamos por 3. Igual a 6, no looping 2. Depois, pegamos o resultado 6 e multiplicamos por 4. Resultado, 24. E isso vai dar um loop 3, já são 3 loopings. E depois, pegamos o resultado 24 e multiplicamos por 5, que dará o total de 120, no looping 4. Veja, o objetivo é colocar o cálculo matemático dentro de uma estrutura de repetição e a cada looping ele vai fazendo um cálculo. Primeiro multiplica 1 por 2, aí o resultado multiplica por 3, aí o resultado multiplica por 4 e o resultado multiplica por 5. O que vai variar aqui é de 2, 3, 4 e 5. Discutindo a teoria, vamos então para a prática. Vamos colocar isso no programa. Primeiramente, vamos declarar as variáveis necessárias. Como é número inteiro, int. Vamos precisar de uma variável que eu vou chamar de num, que é a variável que vai receber o número digitado pelo usuário para fazer o cálculo fatorial. Vamos precisar de uma variável que eu vou chamar de fat para receber essas sucessivas multiplicações, para não perder o resultado. A variável para fazer o looping. Vamos chamar de x. Primeiramente, perguntamos ao usuário qual o número que ele deseja para realizar o cálculo fatorial. E vamos ler e carregar em, por ser inteiro, é um decimal, e carregamos na variável num. Vamos agora fazer o cálculo do fatorial utilizando a estrutura de repetição while. Ok? O cálculo a ser realizado é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. E sempre temos que acumular o resultado. Deste modo, vamos fazer com que a variável fat, que pretendemos que ela receba sempre o resultado, receba o que ela já tem, vezes uma variável de controle, x. Por exemplo. Bom, como é multiplicação sucessiva e como vai estar em looping, fat não pode iniciar em zero, senão sempre vai ser 0 vezes o resultado é zero. Por isso, fat tem que ser inicializada com o número 1, ok? Outro fato é o x. Nós queremos que este x fique variando. Primeiro valendo 1, depois 2, depois 3, 4, até o 5. Então, em cada looping, ele vai ter um valor. Deste modo, vamos também inicializar o x com 1, ou seja, no primeiro looping ele vale 1, e a cada looping ele tem que ser incrementado de uma unidade, ou seja, x mais mais. Então, no primeiro looping ele vale 1, no segundo 2, 3, 4 e 5. E temos que definir a nossa condição de fim. A nossa condição de fim será enquanto o x
enquanto a nossa variável x for menor que num. Enquanto x for menor que num, execute. Então, quando ele for 4, multiplica, aí ele passa a ser 5. Quando ele vem para cá, opa, é menor, cai fora. Mas eu também quero multiplicar o 5. Então, não pode ser só menor, tem que ser menor e igual. E aí nós teremos o resultado. Então, relembrando, como exemplo, que o usuário digitou 5. O que aconteceria aqui dentro? No primeiro looping, o x vai estar valendo 1. E FAT também vai estar valendo 1. Neste caso, o resultado é 1 vezes 1, o resultado é 1. E este valor será atribuído em FAT, que está aqui. FAT recebe a multiplicação. Na sequência, x é incrementado de uma unidade, o looping termina e volta à condição lógica do while para verificar se entra novamente e executa. Neste caso, x valendo 1 é menor ou igual a 5, imaginando que num seja igual a 5, que foi o que o usuário digitou hipoteticamente. Então, como é menor, vamos para o segundo looping. No segundo looping, x agora vale 2. Lembrando, por conta disso aqui, do x++. E FAT possui o resultado da multiplicação anterior, 1. E o resultado, 2 vezes 1 dá 2. E este valor é novamente carregado em FAT, por conta desta atribuição. Na sequência, x passa a valer 3, continua sendo menor que num, e entra novamente no looping. E vamos para o nosso terceiro looping, onde x vai estar valendo 3 e FAT vai estar valendo o resultado da multiplicação anterior, ou seja, 2. Agora, 2 vezes 3, 6. E este valor vai para FAT, através desta atribuição. O resultado da multiplicação é atribuído no próprio FAT, alteramos seu conteúdo. Na sequência, x novamente é incrementado. De 3, ele vai passar a valer 4. 4 continua sendo menor ou igual a num. Chega no final, volta aqui na condição, continua sendo menor ou igual a 5. Vamos para o quarto looping. No quarto loop, x vai estar valendo 4 e FAT vai estar valendo o resultado da multiplicação anterior, 6. 6 vezes 4, devido à multiplicação, resultado 24. E este valor é carregado em FAT. Novamente, x é incrementado de mais uma unidade, passa a valer 5. Ele agora é igual, então essa condição continua sendo verdadeira. Enquanto x for menor ou igual a num, num vale 5. O x agora vale 5. Então, entramos e vamos para o quinto looping. No quinto looping, x está valendo 5 e FAT está valendo o resultado da multiplicação anterior, que é 24. Então, 5 vezes 24, 120. E este valor é novamente carregado em FAT. Agora, na sequência, x é incrementado de novo. X agora vale 6. X recebeu 6. Voltamos para o while na condição lógica para continuar o looping. E vemos, 6 é menor ou igual a 5? Não. Como não é, termina o looping. Aqui se encerra. Houve 5 loopings e a multiplicação ocorreu naturalmente. Agora, basta informarmos o resultado final. Então, informamos na tela que o fatorial de, aqui vai num, e aqui vai FAT. Então, o fatorial de 5 é
Tem que aparecer 120. Vamos ver o resultado. Informar número para calcular o fatorial. 5. O fatorial de 5 é 120. Ok, fez o cálculo correto. Se fosse 6, fatorial de 6, 720. Perfeito. Vamos ver agora como ficaria este mesmo problema, só que ao invés de utilizarmos while, vamos utilizar do while. Copiamos toda a estrutura. Aqui vamos colocar utilizando while, vírgula, e aqui embaixo vamos colocar do while. Quais são as alterações a serem feitas? Primeiro, substituímos o while por do while. E o while vai lá para o final da estrutura. Não esquecer que tem que colocar um ponto e vírgula aqui ao final da estrutura. Esse ponto e vírgula é obrigatório para o do while. Outra diferença entre o while e o do while é que para iniciar o while, a condição tem que ser verdadeira. No caso de do while, não é necessário. Ele já entra a primeira vez. O x vai continuar sendo incrementado de uma unidade porque precisamos para a primeira multiplicação. E aqui podemos até acelerar o processo. Como sabemos que 1 vezes 1 é 1 mesmo, comprovado aqui pelo nosso teste de mesa, podemos iniciar o x com 2 e vamos ter o mesmo resultado. Vamos ver agora a mesma estrutura, só que utilizando do while. Lembrando, a diferença básica entre o while e do while é que o while faz a verificação da condição lógica no início, se for falso ele nem entra, e o do while só faz a consideração lógica no final, ou seja, pelo menos uma vez será executado. Vamos ver o resultado. Fatorial de 5. Utilizando o while é 120 e utilizando o while 120. Perfeito. Ok, e se formos ver agora utilizando a estrutura for, como ficaria essa nossa rotina utilizando for? Vou copiar toda a estrutura. A sintaxe do for é a seguinte. Primeiro, nós temos que colocar a inicialização da variável de controle. X recebe 1, que era a mesma coisa que fazíamos aqui. Ou seja, não precisamos mais inicializar o x fora. Como é uma linha de comando, ponto e vírgula. Na sequência, colocamos a nossa condição de fim do for, enquanto x for menor igual ao num. É uma linha de comando, ponto e vírgula. E na sequência colocamos o nosso incremento da variável, x mais mais. Neste caso, também dentro da estrutura não precisamos ter o c++, por conta que o incremento é na sintaxe do for. Relembrando, são 3 argumentos: inicialização, condição de fim e incremento. Essa é a sintaxe do for. Com isso, a nossa linha passou a ser apenas uma. Podemos eliminar o abre e fecha chaves. E a cada looping vai acontecer da mesma forma. O x vai variar de uma em uma unidade. Nos economizou o incremento dentro do looping e nos economiza a inicialização da variável fora. Vamos salvar e ver o resultado. Fatorial de 5. While, do while e for. Ok. As 3 funcionaram perfeitamente. E com isso, conseguimos ver
a utilização das estruturas de repetição while, do while e for, fazendo um looping para o cálculo do fatorial de um número. Outro exemplo interessante para se mostrar como utilizar a estrutura de repetição é a criação de uma tabuada. Por exemplo, podemos pedir ao usuário que digite um número para listarmos a tabuada deste número. Então, solicitamos ao usuário para informar o número de 1 a 10, para montarmos a tabuada. Lemos e carregamos em num. Deste modo, precisamos declarar esta variável. E também vamos precisar de uma variável de controle para a estrutura de repetição. Para este caso, vamos utilizar o for, pois já sabemos que é para ir de 1 a 10. A nossa variável de controle x, ela vai receber 1, enquanto essa nossa variável de controle x for menor que 11, fique no looping e incremente de uma em uma unidade. Vamos aqui escrever na tela a tabuada. Imprimimos, pula a linha, tabulação para dar um espaço. Aí vamos colocar que o x, aqui representado por d, vezes o número fornecido pelo usuário, representado pelo outro d, é igual ao resultado da multiplicação. Então, para o primeiro argumento x, para o segundo argumento num, e o terceiro argumento x vezes num. Salvamos. Vamos ver o resultado. Informar um número de 1 a 10. 7. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. 21, 28. 10 vezes 7, 70. Perfeito. Vejam, o 7 é o num e vai estar nesta posição que o usuário forneceu. E o x está variando de 1 a 10. O x na primeira posição, que é a nossa variável de controle do for. Ele inicia em 1 e enquanto for menor que 11, ou seja, até 10, fica no looping imprimindo todas as vezes a linha. Só temos uma linha neste for, por isso não precisamos do abre e fecha chaves. E o resultado nada mais é do que o cálculo matemático, a multiplicação de x por num. E desta forma, conseguimos representar uma tabuada utilizando a estrutura de repetição for. Até o próximo vídeo. E não deixem de curtir aí!